A doença renal crônica está se tornando uma epidemia que é muito silenciosa e deve virar a quinta causa de morte no mundo em 2040, segundo um artigo recém-publicado na revista Nature. A doença ficaria atrás no número de óbitos apenas da doença isquêmica do coração, do acidente vascular cerebral e das infecções respiratórias e doença pulmonar obstrutiva crônica. A incidência da doença renal crônica cresceu 30% nas últimas 3 décadas. E segundo os especialistas, ainda há enormes desafios na prevenção e no diagnóstico precoce no mundo todo. No Brasil, ainda faltam dados precisos. Mas estima-se que a doença afete cerca de 11% da população, sendo que há 144 mil pacientes em diálise, um procedimento em que uma máquina limpa e filtra o sangue do paciente, quando o rim não consegue mais funcionar normalmente. Segundo especialistas, cerca de 70% dos casos da doença renal crônica se devem a diabetes e hipertensão, e esses problemas estão muito associados à obesidade. Aqui no Brasil, mais de 44% dos casos são diagnosticados em estágios mais avançados, o que dificulta ainda mais o controle da doença. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre a doença renal crônica é o Dr. João César Mendes Moreira. Ele é nefrologista do Hospital Moriá. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, eu quero começar te perguntando quais os motivos para esse aumento, então, da doença renal crônica e por que ela é silenciosa. É muito difícil ainda a detecção desse problema nos pacientes aqui no Brasil? Sim, a situação do Brasil, ela complica um pouco mais que países desenvolvidos. Esses pacientes hoje levam a doença renal crônica, que afeta os 2 rins ao mesmo tempo, principalmente a hipertensão arterial e o diabetes. E com o envelhecimento da população, se dá um volume muito maior de pacientes que evoluem assintomaticamente, com uma doença silenciosa, e chega em uma fase final, em que tem apenas abaixo de 15% da função renal, e começam a precisar de um tratamento de diálise, seja diálise peritoneal ou hemodiálise, ou transplante renal. Isso se dá por um atendimento muito precário do sistema básico de saúde. Quer dizer, deveríamos ter uma prevenção muito maior da população, com exames bem simples. Basta a medida da pressão arterial, basta uma urina tipo 1 e uma dosagem de creatinina no sangue para fazermos uma avaliação da função renal da população no geral. Infelizmente, nós temos o atendimento quando já não há mais condição nenhuma de prevenir a doença, porque o atendimento precoce, o atendimento da população com exames anuais é muito precário na população em geral. Doutor, quando nós olhamos para a doença renal crônica e a condição de vida desse paciente, a partir do momento que o diagnóstico já foi feito, eu queria ouvir do senhor como é a vida desse paciente a partir de um diagnóstico como esse, em relação aos cuidados e aquilo que precisa ser feito para que a condição dele não fique cada vez pior, para que quem está em casa consiga entender a dimensão disso tudo. Se esse diagnóstico da doença renal for de uma maneira precoce, esse paciente pode ser tratado, o que se chama de um tratamento conservador da insuficiência renal. Então, é um paciente que vai ter um atendimento multiprofissional, né? Um atendimento com o médico, com a enfermeira, com a nutricionista, e em que ele pode se manter por longo tempo com a sua função renal preservada, evitando medicamentos que podem piorar a função renal, como, por exemplo, os anti-inflamatórios, ou contraste de exames radiológicos. Então, esse paciente, se ele tiver um cuidado, se ele tiver um atendimento precoce, ele vai ter uma evolução muito maior até chegar a um tratamento, vamos dizer assim, definitivo, a diálise ou o transplante renal.
Doutor, agora depois que, então, esse rim ou esses rins, eles começam a perder as suas funções, eles não se regeneram. Por isso, a importância do diagnóstico precoce, do tratamento, porque quando ele chega num estágio muito avançado, aí é só diálise, em alguns casos, transplante do órgão? Sim. Se esse paciente não for cuidado ou ele for, na maioria das vezes, é assintomático, esse paciente evolui a uma situação que, quando ele chega ao médico, ele está necessitando já de um tratamento dialítico, ou isto é, de diálise, ou depois seguindo ainda para um transplante renal quando tiver indicação. Doutor, quando nós chegamos nessa medida, que é o transplante, o paciente que passa por esse processo, aguarda, fica na fila e verifica também o seu grau de urgência, quando ele chega num estágio como esse, em relação à cirurgia, é possível verificar essa rejeição acontecendo com uma frequência que é maior? É a medida, pelo menos, a última para que esse paciente consiga ter uma melhora na sua qualidade de vida? Como se diz, é uma doença crônica, então não há mais uma reversão do quadro. E a conduta é manter esse paciente em diálise e, quando ele tiver indicação, fazer um transplante renal. O transplante renal tem as suas indicações e se faz ainda no país muito pouco. O que nós temos que apelar no momento é que a doação de órgãos tenha que ser maior. Existe ainda uma rejeição familiar de doação muito grande, isso acima de 50%, em que estaria ajudando muito em salvar vidas, não só no rim, como em outros órgãos, mas o transplante naquelas indicações são importantes. Acontece que, com o envelhecimento da população, muitos desses pacientes são idosos e eles não têm, muitas vezes, uma indicação para transplante. E também há uma permanência daí num tratamento dialítico contínuo para o resto da vida. Doutor, só um outro ponto ainda nessa vertente. Quando o paciente ele está apto para passar por esse transplante, ele precisa, de alguma maneira, assinar algum termo em relação aos cuidados a partir dali? Porque nós imaginamos a quantidade de pessoas que, nesse momento, esperam para passar por uma situação como essa, o transplante, porque já sofreram muito até essa chegada. Mas para que esse órgão ele tenha um zelo muito importante feito pelo paciente, para que ele não seja um paciente transplantado e que depois não tome as medidas e os cuidados que são necessários. Como que é essa seleção do paciente que pode passar por isso para não tomar um lugar de alguém na fila, mas que futuramente ele não cuide do órgão que recebeu? Em primeiro lugar, se tem, além do quadro clínico do paciente, se tem toda uma avaliação imunológica desse paciente para receber um rim. Esse paciente, o que se nota é que a maioria deles se cuidam muito após um transplante. Ele sabe preservar aquele órgão que ele recebeu, que lhe dá uma condição de vida melhor. E o que acontece muitas vezes falta a medicação apropriada, porque, veja, 80% desse transplante ou mais é pelo sistema público de saúde, que é um sistema que funciona muito bem nesse sentido no Brasil, né? O sistema público dá uma garantia de diálise para esse paciente, 80% desses pacientes vão pelo sistema público, e dá uma garantia muito boa em termos de transplante renal. Às vezes falta medicação, e isso aí ocasiona uma perda de um enxerto. Mas na maioria das vezes o paciente se cuida muito bem e ele preserva aquilo que ele ganhou, que é um rim e que é difícil de conseguir. Doutor, só para a gente encerrar, você está falando do paciente se cuidar. A gente começou a nossa conversa aqui explicando então as causas dessa doença, dizendo também que é muito de diabetes, principalmente, né? E de hipertensos, que essa doença também pode se desenvolver. Problemas que também estão relacionados à obesidade. Ou seja, a gente pode também relacionar isso ao estilo de vida? Além da obesidade, por exemplo, outros problemas, como carga genética, podem influenciar no diagnóstico dessa doença?
Não resta dúvida, quer dizer, o cuidado que o paciente deve ter com o seu bem-estar, um paciente que pratica exercícios, um paciente que evita o fumo, evita a bebida alcoólica, esse paciente que tenha o seu peso ideal e não obesidade. A gente sabe que tem um surto de obesidade hoje no mundo que é muito grande. Isso leva a diabetes, leva a hipertensão arterial e isso leva à insuficiência renal. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui para entender esses números e um pouco de como nós conseguimos orientar quem está em casa a se cuidar um pouco mais, evitar que esse panorama acabe atingindo cada vez mais brasileiros. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço. Até.